Vamos fazer um mapa mental de fundos de investimento? E você, que consegue fazer fogo usando 2 pedras de gelo, vai passar com facilidade por aqui. A gente começa lembrando que fundos são valores mobiliários, ou seja, quem é que está de olho nesse fundo aí? Quem é que fiscaliza esse fundo? É a CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários é responsável por supervisionar, fiscalizar, desenvolver todo o mercado de capitais, que também é conhecido como mercado de valores mobiliários. Já que fundo de investimento são valores mobiliários, então quem é que está de olho nesse fundinho? É a CVM. Aí, então, como é essa dinâmica de fundo, hein? Como é que ele funciona? A gente vai entender agora. O fundo é assim, né? Fundo é a comunhão de recursos das pessoas. Então, várias pessoas se uniram e colocaram, aportaram, depositaram seu dinheiro nesse fundo aqui, ó. O fundo é esse pacotão de dinheiro aí que está sendo acumulado pelo depósito, pelo aporte das pessoas. Aí as pessoas mandam o dinheiro para o fundo. O que o fundo faz com esse recurso? Ele vai alocar em ativos financeiros, em bens ou direitos, para poder fazer esse recurso valorizar, né, crescer, ter uma rentabilidade. Então é o seguinte, o fundo recebeu dinheiro, ele vai ali, ó, a mercado e adquire ativos. Pode ser ativos financeiros, né, como títulos públicos federais, debêntures, CDBs, ações, DRs, né, como o BDR, moedas, né, exemplo, dólar, enfim. Ou ainda ele pode adquirir bens, né, como, por exemplo, imóveis, shoppings, galpões, que a gente vê fazendo isso, fundos de investimento imobiliário. Ou ainda ele pode pegar esse recurso e alocar em direitos, como recebíveis, direitos de crédito. E a gente vê, por exemplo, fundo de investimento em direitos creditórios, que fazem isso só para exemplificar, tá? Mas é o seguinte, você põe dinheiro em um fundo, ele pega esse recurso e aloca. Aloca, coloca ali, ó, em diversos ativos para fazer render. Só que aqui tem um detalhe, né? Você coloca dinheiro e você recebe o quê? Cotas. Tanto que a gente ouve as pessoas dizendo assim, ó, eu comprei cotas de um determinado fundo. Sabe o que isso significa? Eu botei dinheiro no fundo, tô colocando no fundo, é isso que significa, tá? Botar dinheiro em fundos é justamente comprar cotas. Põe dinheiro, recebo cotas. E essa cota pode valorizar ou desvalorizar. E assim eu sei se eu estou tendo rentabilidade ou não. Beleza, tranquilinho. Que mais? O fundo, ele proporciona diversificação, né? Afinal de contas, quando você manda dinheiro para o fundo, ó, mandei dinheiro para o fundo, ele vai comprar ativos, ativos diversos. Ele pode comprar o ativo A, o ativo B, o ativo C, o ativo D. Nota então que o fundo diversifica. Então, o fundo ele proporciona isso, diversificação, tá? Ele também possibilita, né, acesso a produtos restritos. Como é isso aí? Então, é porque é o seguinte, existem produtos de investimento que para acessar precisa de muito recurso, ou precisa ser, por exemplo, um investidor qualificado, investidor profissional. E o que o fundo faz? Ele pega o dinheiro de todo mundo e vai lá e aloca em determinados ativos, que às vezes são ativos exclusivos. Então, o fundo ele proporciona acesso a produtos restritos no mercado de capitais, por exemplo. Além disso, uma gestão profissional, né? Aqui dentro do fundo existe, por exemplo, um profissional chamado gestor, que é ele que vai fazer a gestão, né, do recurso que está ali, escolhendo melhores ativos para ter uma melhor rentabilidade. E também o fundo proporciona gestão de risco. Fica todo mundo de olho, né? Deixa eu ver se está correndo muito risco, se está indo tranquilo, se está se expondo demais a risco. Tudo isso a gente tem acesso através de um fundo de investimento, né? Bora continuar? Porque o fundo ele pode ser dividido em subclasses. Fundo vai ser dividido em classes e subclasses. E essas classes e subclasses, elas podem ser distribuídas, né, através de público-alvo, por causa de público-alvo, prazos, condições, taxas, fatores de risco. E é interessante lembrar que o patrimônio líquido de cada uma dessas subclasses, ela fica segregada, tá? Fica separada e a gente vê isso com muita frequência. Além disso, o fundo é uma prestação de serviço fiduciário, né? É uma administração fiduciária. Inclusive, quem faz a administração fiduciária no nosso país, de todo o sistema financeiro, ou é um banco de investimento, que é o que eu trago aqui, né? Ou é uma corretora de títulos e valores imobiliários, ou é uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Se for um banco múltiplo com a carteira de investimento, também pode, tá? Não por ser banco múltiplo, e sim por ter a carteira de investimento. Então, quem é que pode administrar fundo de investimento? Quem é que pode administrar esse fundo aqui? Só esses três. Tá? Corretora, distribuidora ou um banco de investimento. É só eles que fazem a administração fiduciária. Já que a gente falou do administrador, né, para fazer a administração fiduciária, quais são as responsabilidades dele? Vamos falar disso, eu trouxe aqui. O administrador é responsável por elaborar e também por registrar, por elaborar o regulamento e também por registrar o fundo junto à CVM, e ele faz isso em conjunto com o gestor. Então, o administrador e o gestor dão mão dada, né, vão de mão dada e dizem assim, bora fazer o seguinte,
Bora aí elaborar um regulamento de um fundo para poder a gente constituir um fundo, criar um fundo, depois para lá no CVM registrar o nosso filhinho. É isso, tá? Que mais? O administrador recolhe impostos, também é responsável pela comunicação dentro de um fundo e ele contrata o auditor independente e também ele pode contratar um custodiante e o serviço de tesouraria. O auditor independente é obrigatória a contratação dele dentro de um fundo, tá? Os demais, né, o custodiante ou o serviço de tesouraria já não é obrigatório. Além disso, vamos falar do gestor. O que o gestor faz? Elabora o regulamento e registra na CVM em conjunto com o administrador. Então, essa atividade aqui, ó, de elaborar o regulamento do fundo e fazer o registro é juntinho, tá? Gestor e administrador. Esses dois fazem juntinho, beleza. Só que, além disso, o gestor também tem responsabilidades específicas, como é responsável pela rentabilidade do fundo, ele compra os ativos para compor a carteira do fundo, beleza? Ele também pode contratar o distribuidor, uma agência de rating, uma agência de cogestão também. Pera lá, que a gente falou daqueles que contratam, né? Por exemplo, a gente disse ali, ó, que o administrador, agora sim, o administrador pode contratar esses três. O gestor pode contratar esses três. Então, bora falar deles. Primeiro ali, o custodiante. O custodiante ele pode ser contratado pelo administrador, ele vai fazer a guarda dos ativos. O serviço de tesouraria, ele faz a gestão de caixa, tá? O dinheiro entrando e saindo é ele que tem essa gestão, é a conta corrente onde passa e transita o recurso, o dinheiro do fundo. Que mais? Já o auditor independente, esse aqui é obrigatório ser contratado em um fundo, tá? Quem escolhe ele é o administrador para fazer parte ali dos participantes do fundo. O auditor independente, ele audita as contas do fundo e também tem a sua contratação de forma obrigatória. Tem que ser contratado esse bonitão. A gente fala também daqueles que o gestor contrata, né? Como eu disse. Distribuidor, ele comercializa, ele vende as cotas. O distribuidor é eu, você, que fazemos esse papel quando a gente trabalha numa instituição financeira. Quando alguém chega lá e diz assim, eu queria investir. Aí você diz, faz o seguinte, põe o teu dinheiro nesse fundo aqui, compra cotas desse fundo aqui. O que você está fazendo? É o papel de distribuidor. É lógico, o distribuidor é a instituição financeira na qual você trabalha. Mas é esse o papel, tá? Comercializar, distribuir as cotas do fundo. Ele oferta as cotas do fundo ao mercado. Já a agência de rating, que também pode ser contratada ali pelo gestor, ele vai analisar o risco dos emissores e a cogestão, né, o serviço de cogestão, ele vai ajudar na gestão, principalmente aí quando existem fundos que têm várias subclasses, aí pode ser contratado um serviço de cogestão, justamente para ajudar o gestor a fazer a gestão de ativos. O que mais? A gente fala de um outro participante, que é o cotista, né? O cotista, sem ele, não tem fundo. Quem é que vai botar dinheiro se não tiver um cotista? O cotista aporta o recurso, é o cotista que coloca, toma ali, é o cotista que coloca no fundo. Ele é responsável por manter os dados dele atualizados, tá? Quem tem essa responsabilidade de ter os dados atualizados é o cotista. Imagina aí que o administrador, né, ele fez uma comunicação para o cotista, mas os dados não estavam atualizados, então, meu amigo, atualiza teus dados aí, né? Quando a gente fala de fundo, a gente precisa entender também a situação do Chinese Wall, a muralha da China. Por que a gente precisa entender? Porque a Chinese Wall é um mecanismo de segregação de atividade, onde vai fazer segregação, separação entre a área de fundo de investimento, né, a área de administração fiduciária, e também a área de tesouraria da instituição financeira, que é a área de banco, de banking. Para quem faz isso? Para evitar conflitos de interesse. Bora continuar? Bora falar aí do fundo aberto, fundo fechado, fundo exclusivo, ou ainda cota aberta, cota fechada e cota exclusiva, né? É o seguinte, o fundo aberto é aquele que você pode fazer aplicação e resgate a qualquer momento, tá? Ele pode ter um período de carência, mas sim, você pode chegar no fundo e dizer assim, ó, eu quero entrar ou eu quero sair desse fundo. O fundo aberto é aquele que você pode entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair a qualquer momento. Ele está aberto para aplicação, ele está aberto para resgate. Facinho, né? Que mais? Já o fundo fechado não é assim, tá? O fundo fechado, sai pra lá. Estou fechado aqui, tá? Você pode aplicar, mas aí, ó, o resgate é em período determinado, tá? Aqui eu coloquei, ó. O fundo fechado, ele tem aplicação e resgate em períodos determinados, ou no fechamento do fundo. Então, o resgate, rapaz, tu quer resgatar? Resgatar é me dar meu dinheiro de volta que eu estou resgatando. Isso é resgate. Aqui não, bonitão. Só quando o fundo encerrar, não tem essa não. E como é que eu faço, então, para pegar meu dinheiro de volta? Te vira aí negociando no mercado secundário, bonitão. Vai negociar com outra pessoa, bonitona. O fundo fechado, ele está fechado. Você não pode resgatar. Como é que faz, então? Você pega suas cotas e negocia com outra pessoa no mercado secundário. Esse é o fundo fechado. Já o fundo exclusivo. O fundo exclusivo é o fundo de um único cotista. Inclusive, né? Fica atento aí, porque para ter um fundo exclusivo, uma porta dourada dessa, um fundo só seu, você tem que ser pelo menos não, você tem que ser investidor profissional aí.
Fundo exclusivo é o fundo de um único cotista e, obrigatoriamente, esse cotista tem que ser investidor profissional. Maravilha! Então, fundo aberto, fundo fechado e fundo exclusivo. Fácil, fácil. Que mais? A gente fala dos tipos de gestão em fundo, né? O tipo de gestão passivo, que é aquele que quer acompanhar a referência. Nas aulas, eu digo que esse tipo de gestão é o tipo de gestão do namoradinho, né? Por que do namoradinho, hein, Ayrton? Porque a gestão passiva, ela anda grudadinha na sua referência. Igual aquele arroz que só você sabe fazer, né? Grudadinho, grudadinho. Então, esse aqui é o fundo passivo, tá? Fundo passivo, ele tenta acompanhar a sua referência. Ó. Namoradinho, ele anda de mão dada com a sua referência. Antes de eu falar aqui da gestão ativa, é interessante você notar que fundos passivos podem utilizar derivativos para se proteger, tá? Fundo passivo pode fazer isso. Tudo bem. E quanto à gestão ativa, então o fundo ativo? O fundo ativo já é o fundo do atleta, né? Que não, eu vou ganhar de você, eu vou te superar, eu vou mais de longe, eu vou superar a minha referência. É o seguinte, enquanto que o fundo passivo busca acompanhar a sua referência, o fundo ativo ele quer superar a sua referência, tá bom? Superar. E para isso, ele corre mais risco, logicamente. É que tem um detalhe. Sendo fundo ativo, o fundo também pode ser alavancado, ó, alavancado. E o fundo alavancado ele vai se expor financeiramente além do seu patrimônio líquido, podendo inclusive adquirir dívidas, tá bom? E sempre que a gente fala de fundo alavancado, a gente tem que lembrar aí que os cotistas eles têm responsabilidade dentro do fundo. Essa responsabilidade pode ser ilimitada ou ainda limitada. É super comum, né? E o comum é a gente ver fundos alavancados de responsabilidade ilimitada. O que é isso? No fundo de responsabilidade ilimitada, é quando o cotista é obrigado a aportar recursos para cobrir eventuais prejuízos que o fundo venha a adquirir. Já o cotista que tem responsabilidade limitada, ele vai ter a sua responsabilidade limitada ao valor que ele aportou. Ah, não, botei aí tanto, a minha responsabilidade é só esse tanto. Ficou claro? Maravilha. Quais são os documentos mínimos exigidos em um fundo? São três, né? O regulamento, que tem todas as regras gerais do fundo. Esse regulamento é um documento bem amplo. A lâmina, né? A lâmina bem fininha, só uma lâmina bem fininha, é o resumo. A lâmina é o resumo do regulamento. E o termo de adesão, né? O termo de adesão é o termo de assinatura, sendo que esses dois, né, regulamento e lâmina, são documentos de leitura. Já o termo de adesão é um termo de ciência, de aceite, né? Onde eu digo, não, estou ciente, já sei como funciona e ainda assim eu quero entrar nesse fundo. Quando a gente fala de fundo, a gente precisa também entender a diferença, né, entre objetivo do fundo e política do fundo. O objetivo é o que o fundo quer. Tu quer o quê? Qual o objetivo que tu quer alcançar em seu fundo? E a política é como é que tu vai fazer, como é que tu vai alcançar esse objetivo, tá? Objetivo é o que o fundo quer, enquanto que política é como você fará isso em seu fundo. E aí, em fundos, a gente fala da dinâmica da aplicação e resgate, né? Você manda recurso, esse recurso vai parar lá em ativos, depois você vai receber cota, isso aí é uma dinâmica de aplicação. E a dinâmica de resgate? Você devolve a cota e diz, me dá meu dinheiro de volta. Isso tem prazos, tá? Então vejamos aí, dinâmica de aplicação e resgate. Na aplicação, a cotização é até D+1, tá? D+1 é até um dia útil, esse é o prazo de cotização. E na descotização, como é que funciona? Na descotização, a gente tem que entender o seguinte, tá? No resgate, na verdade, a gente tem que entender o seguinte. O resgate ele é dividido em duas partes, a descotização e a liquidação financeira. Então, quando a gente olha para o resgate como um todo, o prazo para acontecer o resgate, para liquidar o resgate, é assim, ó, D+5, ou seja, 5 dias úteis após a descotização. É que essa descotização não tem um prazo definido, ela vai estar lá no regulamento, né? Que mais? A gente fala da Assembleia. Cada voto, cada cota que você tem é igual a um voto na Assembleia. Então, uma pessoa pode ter milhares de votos se tiver milhares de cotas, enquanto que outra pode ter poucos votos se tiver poucas cotas. Depende do valor que você aportou dentro do fundo, entendeu? A convocação da Assembleia vai acontecer com, no mínimo, 10 dias de antecedência, tá? A convocação precisa ter pelo menos 10 dias aí. 10 dias ou mais para poder a Assembleia acontecer. E a Assembleia Geral de Cotista é quando todos os cotistas do fundo vão decidir sobre o fundo inteiro, sobre toda a situação importante e relevante dentro do fundo. Por que isso? Porque a Assembleia Geral é a máxima instância de decisão dentro de um fundo. Só que aqui a gente vai fazer uma distinção. A Assembleia Geral é quando chama o geralzão, chama todo mundo, tá? Chama todo mundo aí. E existe também a Assembleia Especial de Cotista. A Assembleia Especial de Cotista é quando acontece a Assembleia para uma classe de cotas. Não é para o fundo inteiro, é só para uma classe, é só para uma subclasse. Então não precisa chamar todo mundo. Chama só os cotistas dessa classe ou dessa subclasse. A gente chama isso de Assembleia Especial de Cotista.
Os cotistas de uma classe específica vão participar. E a Assembleia Especial de Cotista é a instância máxima dessa classe ou dessa subclasse, entendeu? Que mais? A gente entende aí cota, né? Cota é a fração ideal do patrimônio líquido de um fundo. Ela é calculada e divulgada diariamente por causa da marcação ao mercado. E como é que a gente acha aí o valor de uma cota? Pegando o patrimônio líquido e dividido pela quantidade de cotas. Não vai errar isso aqui, tá? Já que a gente falou do patrimônio líquido, né? Como é que eu acho o patrimônio líquido aqui? Ó? Como é que eu acho o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é igual aos ativos menos as despesas e taxas, né? Pega todo o patrimônio, pega todo o dinheiro que entrou, pega todos os ativos que tem, tira despesa e taxa. O que sobra é o patrimônio líquido. E já que eu falei ali de marcação mercado, a gente tem uma aula para falar de marcação mercado muito deliciosa, né? Onde a gente traz um casal ali, uma vida real ali. E o que fala nessa aula? A gente entende que a marcação ao mercado é a atualização do preço do ativo pelo preço de venda. A gente pega o ativo e atualiza. Quanto é que eu teria caso eu vendesse hoje? Isso é marcação ao mercado, né? É quanto vale o ativo hoje se eu vendesse agora, hein? Qual é o preço de venda para agora? Para agora. É isso, marcação ao mercado. Nesse momento, né, nesse módulo, a gente fala também aí de distribuição por conta e ordem. Sabe o que é isso? É quando o distribuidor, ele assume o papel do administrador em algumas situações. O distribuidor ele diz assim, ó, deixa comigo que eu vou distribuir por conta e ordem. E aí, nesse caso, quando o administrador, por exemplo, faz uma convocação, o distribuidor que fez a distribuição por conta e ordem é ele que vai repassar essa convocação. Quando o administrador vai recolher o imposto, aí o distribuidor é que vai repassar essa cobrança de imposto, entendeu? Então, nota, o distribuidor está fazendo um papel ali de administrador para um determinado classe de pessoas, né? Para quem ele distribuiu cotas por conta e ordem. O distribuidor também vai manter o cadastro e o registro desses cotistas que receberam cotas que foram distribuídas por conta e ordem. Rápida pausa para lembrar você de seguir a nossa rede social. Caso ainda não esteja seguindo, esse é o momento de seguir o nosso canal. Além disso, eu quero lhe convidar para vir estudar comigo aqui na Gama de Ensino. CPA, CPROR, CPROI, Ancor, PQO, tudo isso tem aqui. Além disso, você também pode estudar com a gente técnicas de vendas bancária, meta batida. E outra coisa, você que está em busca de um lugar no mercado financeiro, ainda não conseguiu ingressar, está nesse momento de migração de carreira, a gente tem a melhor preparação. Se chama Meu Lugar no Mercado Financeiro. O link para aquisição desse curso também está aí embaixo. Então vai, aproveita, torne-se nosso aluno nesse momento. Bora continuar com o vídeo? Vem comigo e segue com o mapa mental. Outra coisa é falar do administrador e do gestor, que eles fazem a gestão conjunta dos ativos. Para que faz isso, a gestão conjunta do risco em um fundo? Justamente para verificar se aquele fundo está se expondo além do necessário a determinado risco. E aí, em algum momento, pode acontecer a necessidade do fechamento de cotas para resgate. O que é isso? Fechamento de cota para resgate é quando existe um ativo que está ilíquido, está com dificuldade, aí o fundo diz, ó, baixa o faixa aí, que não vai sacar ninguém. Ó, fechei as cotas para resgate. Quando acontece o fechamento de cotas para resgate, a gente vai ver algumas situações. Ó. O fundo fechado para resgate deve também ser fechado para aplicação. Deve ser comunicado o fato relevante, né? Comunica o mercado. E se o fundo ficar fechado por mais de 5 dias úteis, deve-se convocar uma assembleia para decidir o que vai fazer a partir daí, né? Além disso, além do fechamento para resgate, ainda falando de uma gestão de risco, pode acontecer também de uma barreira ao resgate. A barreira ao resgate já não é o fechamento. É assim, ó, peraí, eu botei uma barreira aqui para o momento em que você quiser resgatar. Isso é uma barreira ao resgate. E como é que funciona? Imagina o fundo dizendo assim, ó, os resgates aqui estão limitados a 70%. Aí chegou o amiguinho e diz, eu quero sacar 10 mil. Aí o fundo diz o quê? Toma 7 mil. Ele colocou uma barreira, ele colocou ali um limite, ele deixou uma barreira para quem quer resgatar. O gestor pode, de acordo com o regulamento, limitar pedidos de resgate a uma fração do patrimônio líquido. E aqui, inclusive, a gente vê o side pocket, tá? O bolso lateral, que é quando um ativo está ilíquido, aí separa ele dos demais, justamente nessa situação da barreira ao resgate. E diz para mim, quais são as taxas que podem ser cobradas em fundo? Vou trazer aqui para vocês. Ó, taxa de administração, taxa de performance, taxa de ingresso, taxa de saída, taxa de gestão, taxa de distribuição, acordo de remuneração, lascou-se, né? Lascou-se. É taxa por respirar, taxa por falar, taxa por pensar. Não, aí não pode. Mas, prefeito, peraí. Como é que funcionam essas taxas? Vamos lá, então, vamos falar delas, né? Primeiro ali, ó. Taxa de administração vai ser sempre cobrada. Sempre você vai ver a taxa de administração sendo cobrada, independente da rentabilidade do fundo.
incide sobre o patrimônio líquido, afeta o valor da taxa da cota, e é uma taxa cobrada pelo serviço prestado. Então, independente de render pouco, render muito, sempre vai cobrar a taxa de administração, tá? É um serviço de administração fiduciária sendo prestado, então paga por esse serviço, é uma taxa de administração. Taxa de performance, cobrada sobre os resultados. E aqui a gente vê o conceito de linha d'água, tá? Tem que lembrar como é que funciona, né, a linha d'água aí, para que a taxa de performance seja cobrada. Taxa de gestão, né, para remunerar o gestor, taxa de distribuição para remunerar o distribuidor, taxa de ingresso e taxa de saída. Taxa de ingresso é cobrada em cima dos aportes, sobre os aportes. Já a taxa de saída é cobrada sobre os resgates, né? Já o acordo de remuneração é algo que pode ser pago pela classe investida à classe investidora. Aí que eu não entendi nada. É assim, ó. Existem o fundo de investimento em cotas, né? O fundo de investimento em cotas, ou fundo de investimento financeiro em cotas, ele compra cotas de outro fundo. Aí, aquele fundo que recebeu o recurso, ele pode pagar um rebate. Esse rebate é um acordo de remuneração, é uma taxa que pode ser paga pela classe que recebeu o investimento, ou pela taxa investida, vai pagar a classe ali, ao fundo que investiu. Esse aqui é o acordo de remuneração. Aí, que mais? Aqui, quando a gente está falando de fundos, a gente vê, por exemplo, a CVM dizendo assim, ó, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou classificar os fundos de investimento para facilitar para o investidor. Já pelo nome, o investidor tem que saber quais são, no que ele investe, né, onde vai parar o recurso dele. Só pelo nome tem que ficar claro isso. Então, a CVM, ela classifica. Só que aí, o que aconteceu foi que a Ambima olhou e disse, rapaz, eu vou fazer igual, né? Se a CVM pode, eu posso também. A CVM, ela classifica os fundos, ela tipifica os fundos. Só que a Ambima diz, vão fazer igual, também vão fazer, ó. Vão classificar para aprimorar a tipificação da CVM, para detalhar ainda mais o mercado. E aí, né, a Receita diz, vocês estão classificando, né? Estão classificando, estão tipificando? A Receita disse o seguinte, ó, eu também quero, tá? Ó, também eu vou classificar os fundos, mas nesse caso é para cobrar imposto. Ganhou dinheiro, paga. Ganhou dinheiro em fundo, ganhou dinheiro, paga, é o que disse a Receita, né? Então tá, a gente vê aí classificações em fundos de investimento, né? Tipificações. A CVM classifica os fundos, a Ambima também, e a Receita, só que a Receita é para cobrar imposto, né? Então como é que funcionam essas classificações? Quando a CVM disse, vou classificar, como é que ela classificou? Ela classificou assim, né? O fundo de investimento, renda fixa, crédito privado, fundo de investimento em ações, renda fixa, dívida externa, cambial, referenciado, simples, de curto prazo e multimercado. Tudo isso foi a classificação que a CVM deu. Então a gente vê fundo de investimento em ações, fundo de investimento cambial. É que para cada uma dessas modalidades, existe algo que vai ser determinado. Cada uma dessas modalidades, por exemplo, tem ali investimentos mínimos a fazer, né? Não necessariamente cada uma delas, né? Porque tem outras que funcionam com regra diferente, como o fundo curto prazo. Mas, enfim, como é que funciona, né? O fundo de investimento crédito privado, o que diz? No mínimo 50% de todo o patrimônio líquido aqui tem que estar em ativos de crédito privado. O fundo de investimento em ações, no mínimo 67% em ações, ou 2/3 em ações, né? E o restante? O restante pode ser em qualquer outra situação. Inclusive, na aula, eu faço uma brincadeirinha ali para você entender muito bem, memorizar isso aqui e não esquecer mais. Na nossa aula completa, a gente tem isso. Inclusive, esse mapa mental não substitui as aulas, tá? Não substitui as aulas. Foca nas aulas. O mapa mental é um reforço, é um a mais. Que mais? O renda fixa, né? Como é que funciona? No mínimo 80% de aplicação em ativos de renda fixa, né? Aí tem mais, o renda fixa dívida externa, no mínimo 80%, o cambial, no mínimo 80%, o renda fixa referenciado, no mínimo 95%, né, do patrimônio líquido vai estar investido em ativos que esse fundo de investimento utiliza como referência, né, no seu benchmark. O fundo de renda fixa simples também, no mínimo 95%, né? Em títulos públicos federais ou em ativos que têm o mesmo risco aí dos títulos públicos federais, né? Aí tem o fundo de curto prazo, que aqui, é no prazo. No prazo. Que prazo é esse? 60 dias no máximo, quando a gente fala em média de carteira, e 375 dias no máximo para um único ativo que faz parte aí da carteira, né? E o multimercado? O multimercado é pulverizado, ele não investe em nenhum desses percentuais mínimos, né? Ele investe em diversos fatores de risco. Já a Ambima disse o seguinte, isso aqui, CVM, isso aqui, eu vou chamar só de primeiro nível. A Ambima disse isso, eu vou classificar também, a Ambima disse. Isso aqui, para mim, é só o primeiro nível, só o primeiro nível. O primeiro nível da Ambima é justamente esse aqui, da CVM, tá? Só que a Ambima disse, eu vou dividir em 3 níveis. O primeiro é esse aqui, tá? É esse que a CVM tinha dado. O segundo nível, é para dizer se o fundo é passivo, se é ativo, se é indexado, se é alavancado, para poder as pessoas botarem o olho e já saber
se está correndo mais risco, menos risco. E o terceiro nível? O terceiro nível é a estratégia, né? A estratégia, o que você vai fazer para alcançar rentabilidade. Por exemplo, esse fundo tem como estratégia investir em small caps, ou então em dividendos, em índices e assim sucessivamente. Esses são os 3 níveis de classificação Ambima. Só que, como eu disse, a Receita chegou e disse, não, eu também quero classificar, né? Eu quero classificar, disse a Receita. A Receita, para que tu quer classificar os fundos? Para eu cobrar imposto, a Receita disse. E a Receita dividiu, né, em fundos de longo prazo, de curto prazo e fundo de ações. É assim, ó. Para a Receita, funciona da seguinte forma. O fundo de longo prazo, o prazo médio da carteira tem que ser superior, maior do que 365 dias. Já o fundo de curto prazo, espera aí, deixa eu apagar aqui e voltar. O fundo de curto prazo, o prazo médio da carteira tem que ser igual ou inferior a 365 dias. É aqui, não confunde, ó. Existe a classificação CVM para fundo curto prazo e existe a classificação da Receita para fundo curto prazo. Lembra? Da CVM é esse, para dar nome, da CVM é para dar nome, né, para tipificar, e já da Receita é para cobrar imposto. Da Receita, o fundo de curto prazo é assim, né? Prazo médio da carteira tem que ser igual ou inferior a 365 dias. E aí, o fundo de ações, né? Como é que funciona essa tributação? Lá no fundo longo prazo, tem a tabela regressiva inteira. A tabela regressiva ali da renda fixa, ó, 22,5, 20, 17,5 e 15. Essa tabela aqui, a gente fala muito sobre ela, né? E a tabela inteira da renda fixa é justamente a tabela ali para fazer a tributação dos fundos de investimento longo prazo. Agora, no fundo de curto prazo, a gente pega essa tabela e encurta para o fundo de curto prazo. Ó, fica uma tabela curta. Como assim, Ayrton? É só parte dela, só metade dela, só peguei metade dela e pronto. O fundo de investimento curto prazo, quando a gente está falando de tributação, a tributação ou é 22,5 ou é 20, tá? Agora, quando a gente está falando de fundo de investimento em ações, a gente tem que lembrar que a tributação é sempre 15%, tá? Sempre 15%. E detalhe, no fundo de investimento em ações é sem OF, não tem OF e também não tem come-cotas. E isso já pergunta, que troço é esse de come-cotas, né? Come-cotas é a antecipação do imposto. Ó, come-cota é a antecipação semestral do imposto e é retido na fonte, nos meses de maio e novembro. Onde que tem come-cotas? Vou mostrar para você agora. Tem come-cotas aqui, ó. No fundo de longo prazo tem come-cotas, no fundo de curto prazo tem come-cotas, agora aqui no fundo de ações não tem come-cotas, tá? Não tem come-cotas. Aí, então, maravilha, delicia. Antes de a gente seguir, só um detalhe que me ocorreu, né? A alíquota de antecipação do come-cotas é pela menor alíquota de tributação. Então é o seguinte, ó, no fundo de longo prazo, a menor alíquota é 15%. Então, o come-cotas é 15%. No fundo de investimento curto prazo, para tributação pela Receita Federal, a menor alíquota é 20%. Então, o come-cotas é 20%. E como você já sabe, fundo de ações não tem OF e nem come-cotas. Bora continuar? Bora! Que mais a gente fala? A gente fala, então, de outras modalidades de fundos, né? Por exemplo, fundo de investimento imobiliário. O fundo de investimento imobiliário vai pegar os ativos, os recursos, vai alocar em imóveis, né? Ó, os ativos que compõem ali um fundo de investimento imobiliário. Espera aí, agora. Os ativos de um fundo de investimento imobiliário. Imóveis como shoppings, lajes corporativas, galpões, títulos ligados a imóveis, né? Títulos de papel, enfim, LCI, por exemplo, LCI, CRI, isso aqui são títulos que estão ligados a imóveis. O fundo de investimento imobiliário sempre será um fundo fechado, pode ser negociado tanto na bolsa quanto no balcão organizado, e a sua tributação é assim, ó, é 20%, guarda isso, tá? É 20%, tá? 20% é a tributação. Sobre o ganho de capital, 20%. Sobre rendimento, 20%, tá? Para pessoa física e para pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica. É que aqui tem um detalhe, que é o seguinte. Sobre os rendimentos, né, que são os dividendos, sobre os aluguéis, a pessoa física pode ficar isenta. Existe a possibilidade de ficar isento se cumprir 3 regrinhas lá no fundo de investimento imobiliário. Então, a tributação é 20%. Sendo que em dividendos, aluguéis ou rendimentos, a pessoa física pode ficar isento. Beleza? Tá bom. O que mais? A gente fala dos FIPs, né? Fundo de investimento em participação. E na aula, inclusive, eu comparo o FIP é aquele programa, né, o Shark Tank, né, Shark Tank. Aqui, ó, no FIP, os ativos que são adquiridos são ativos que proporcionem gestão nas empresas, né, participação ali nas empresas. No mínimo, 90% tem que estar em ações ordinárias, bônus de subscrição. O FIP sempre será um fundo fechado, pode ser negociado tanto na bolsa quanto no balcão, e a tributação do FIP é 15%, tá? Ó, se for um FIP, um Fundo de Investimento em Participação de Infraestrutura, ou um FIP de Pesquisa e Desenvolvimento, aqui será isento de imposto de renda quando a gente fala em tributação. A gente fala também dos fundos de índice.
Fundo de índice, né, são os ETFs, né? ETFs. Fundo de índice é sempre um fundo passivo, ele sempre fica referenciado ali, né, no seu benchmark. Como é que funciona o fundo de índice, né? Os ativos, vai adquirir ativos que seguem o índice de referência, tá? Sempre será um fundo passivo esse aqui. O fundo de índice é sempre um fundo passivo, porque ele sempre acompanha uma referência, um benchmark, tá bom? No mínimo, 95% do seu patrimônio líquido tem que estar ligado, tem que estar investido em índices que fazem referência a esse fundo, tá? Sempre será um fundo aberto. E aqui, detalhe, o detalhe importante. Peraí. Eu já falei que é um fundo passivo, mas olha só. O detalhe importante aqui é o seguinte, ó. As cotas do fundo ETF só são negociadas na Bolsa de Valores, tá? Esse é um detalhe muito importante. ETF tem suas cotas negociadas somente na Bolsa de Valores. Quanto à tributação dos ETFs, aí tem um detalhe que é importante também. Depende do índice da qual ele está atrelado. Porque assim, a tributação, se for um ETF de renda variável, a tributação é 15 ou é 20, como é na renda variável. Agora, se for um ETF que está atrelado à renda fixa, aqui depende do prazo médio de repactuação da carteira. E aí a tributação pode ser 25% sobre a rentabilidade, né? 20% ou 15%. Então a tributação ela pode variar aí, dependendo do que está atrelado esse ETF, tá? Se é renda variável ou se é renda fixa. A gente fala também do FDIC, né? O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Quais são os ativos do FDIC? Direitos creditórios, recebíveis, né? Como aluguéis, duplicatas, enfim. No mínimo, 50% do patrimônio líquido tem que estar em direitos creditórios. FDIC pode ser um fundo aberto ou fechado. E aqui no FDIC, a gente vê aquela situação da cota sênior e da cota subordinada, né? Existe também a cota mezanino e subordinada. A cota sênior, ela pode ser destinada ao investidor comum, tá? Cota sênior pode ser destinada ao investidor comum. Já as demais, não. As demais cotas só pode ser destinada ao investidor qualificado. Lembrando que todo investidor profissional também é um investidor qualificado obrigatoriamente. A gente fala também de outras modalidades de fundo, né? Fundos socioambientais, fundos de investimento em cotas de fundo de investimento e também fundos restritos, né? Ó, fundo socioambiental, o nome já explica, né? Socioambiental investe ali em ativos que estão ligados a boas práticas ambientais. Fundo de investimento em cotas de fundo de investimento é um fundo que compra cota de outro fundo, né? E o fundo restrito são um fundo restrito para uma determinada classe de pessoas. Por exemplo, esse fundo é só para investidor qualificado, é um fundo restrito. Esse fundo é só para investidor profissional, é um fundo restrito. Esse fundo é para um único cotista, é um fundo restrito, entendeu? Então, esses são fundos restritos. Demais, a gente fala que em fundos existe a possibilidade de você fazer apuração de perdas, né? De você fazer compensação de perdas. As perdas apuradas em fundos de investimento podem ser compensadas em aplicações realizadas no futuro, desde que. O que é isso? É assim, ó. Quando a Receita vai cobrar o imposto, se você perdeu dinheiro em um fundo, você pode compensar os ganhos do outro para fazer essa compensação aí na hora de pagar o imposto. Mas tem regrinha para isso. Quais são as condições? As condições são essas. Ó. O fundo tem que ser do mesmo administrador e o fundo tem que ter a mesma natureza tributária. Um exemplo, um fundo de curto prazo com um fundo de curto prazo. Fundo de longo prazo com fundo de longo prazo e assim sucessivamente. Chegamos assim à conclusão desse mapa mental. Lembra, o mapa mental não substitui as aulas. Antes de a gente continuar, aproveita para seguir aqui as nossas redes sociais.